O que uma pessoa de 50 anos tem para ensinar para alguém de 29, que é meu caso, né? Eu achei extremamente curioso esse vídeo, não vou negar para vocês, tá? Levei mais de 50 anos para perceber o que eu vou te contar em 12 minutos. Esse é o vídeo dela. Eu não sei quanto tempo vai ter esse meu, porque, de novo, o intuito aqui é a gente trocar uma ideia. Eu gosto disso aqui para a gente ter uma reflexão, para a gente, enfim, ter pontos de vista diferentes. Então, eu comecei a ver que tem uma valia imensa a experiência, a expertise, o conhecimento, tá ligado? A maturidade. O valor disso, o valor, não preço, o valor disso é bizarro de alto. É bizarro, bizarro, bizarro. Então, quando eu comecei a aprender com quem manja, com quem já viveu, com quem fez, com quem faz, sabe? Ou seja, tipo, eu tô aqui, eu quero chegar aqui. Beleza, ok. Então, quem que tá aqui? Quem que tá aqui? Fulano, Ciclano, Beltrano. Tudo bem. Então, eu vou no Fulano, Ciclano e Beltrano que tá aqui. E eu vou tentar aprender com eles. Eu vou ver com eles, entendeu? Porque não adianta eu achar que, pô, eu sei tudo. Não. Quando eu era mais novão, eu achei sim que eu sabia tudo. E quase dancei nas empresas que eu trabalhei. Não foi legal. E depois que você vai entendendo, que você vai amadurecendo, ganhando experiência e tal, aí você entende como muita coisa acaba funcionando. Não que eu saiba como o mundo funciona, não é isso. Não interprete de forma burra o que eu tô falando, pelo amor de Deus. Mas pelo menos um pouquinho de vida que eu já vivi, pelo menos para minha realidade, ele vem funcionando. Só que eu ainda sinto que eu preciso de muito mais experiência. Eu preciso aprender mais para conseguir lidar com muita coisa que acontece ou que está acontecendo. E aí, bom, eventualmente você pode se encaixar nesse mesmo contexto que eu, mas vamos dar uma olhada nisso aqui, porque eu achei bastante curioso. Você está esperando que tudo ao seu redor mude para você mudar? Adivinhe. O seu redor só vai mudar quando você decide mudar. E você já deve ter percebido que sim, seu progresso vai moldando o seu caráter. Mas o mais interessante é que vai moldando também as pessoas ao seu redor. E eu não quero parecer uma guru do tipo, seja você a mudança que você quer no mundo. Até porque eu mesmo levei pouco mais de 50 anos para aprender o que eu vou compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. É um vídeo curto, com tudo que hoje eu acho que é necessário pra gente ter uma vida tranquila. E não importa qual seja o seu salário, qual seja a sua situação. Aliás, a primeira dica que eu vou dar, e a única que realmente é 100% sobre dinheiro, é: o problema não é quanto você ganha. O fato de você ganhar bem não significa que você tenha uma situação financeira tranquila. Eu conheço pessoas que ganham mais de 6 dígitos por ano e mesmo assim estão vivendo salário atrás de salário. E qualquer variação que tenha nesse salário afeta demais o bem-estar dessa família. Então, mas aqui sobre esse lance de grana, aí já entra mais na questão de educação financeira. Eu particularmente me sinto um pouquinho mais confortável porque, de fato, para a galera antiga, inclusive para pessoas na faixa etária dos meus pais, que tem na faixa dos 50 e poucos anos, não tiveram grande educação financeira. Não tiveram a oportunidade porque naquela época era uma outra época. Agora, esse momento que a gente está vivendo, a gente, adolescentes, a galera de 20 e pouco, ou eu que estou, né, na casa aí perto dos 30, a gente já tem acesso a esse tipo de material. Então eu acho que esse lance você começa a entender um pouco mais sobre finanças, reserva de emergência, alavancagem, aquela grana do seu rotativo, ou seja, o dinheiro do seu dia a dia, não o rotativo do cartão, não me interprete de forma burra, pelo amor de Deus. Mas enfim, aquela grana do seu dia a dia para pagar as coisas do dia a dia, a grana guardada, os seus investimentos, renda variável, renda fixa, talvez criptomoeda, talvez exposição em outras moedas, dólar, euro, libra, enfim, whatever. Então, a gente vai aprendendo, você vai entendendo tal. Então, realmente é uma etapa, né? Como assim uma etapa? Até você se sentir confortável financeiramente, por exemplo, sobre reserva de emergência, você tem que sair do zero para juntar X. Beleza, beleza. E a partir dali, você vai fazendo manutenção, faz isso, enfim, aí tem outras composições financeiras, né, que a gente entra nesse sentido. E investimentos também para valorizar seu patrimônio, para proteger seu patrimônio, para subir seu patrimônio, etc, etc, etc. Mas que de fato, a galera mais antiga não tinha não teve a oportunidade de ter acesso a esse nível de conteúdo, esse nível de informação que a gente tem hoje. Excelente. Ao mesmo tempo, conheço outras pessoas que não ganham tanto e parecem ter uma condição muito melhor do que os primeiros que eu citei. A quantidade que você traz para casa não significa tanto quanto a gente costuma pensar. Na verdade, o que importa é muito mais o que você faz com o que você ganha. Já deve ter percebido que tudo que você tem necessita de atenção, de uma boa administração. Seja o seu tempo, seja a sua saúde, seus relacionamentos, seu conhecimento. Por que não dinheiro? Não é diferente de nenhuma das outras coisas que eu citei aqui. Então, por favor, lembre-se desse princípio. Tudo o que você tem na sua vida, você tem que administrar. Se você administrar mal, se você não cuidar, provavelmente você vai ou perder essa coisa ou não vai ter resultado satisfatório. E não importa o que seja. Todos nós temos um dom, um talento. Isso é verdade. A má administração para qualquer coisa é uma merda. E eu falo isso tranquilamente, sabe? Você má administrar, ou seja, se você administrar de forma
ruim. A sua carreira profissional, isso vai ser um problema. A sua vida pessoal, isso vai ser um problema. A sua saúde, isso vai ser um problema. Relacionamento, vai ser um problema. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Qualquer coisa que você não administrar bem, que você errar na condução daquilo, isso vai ser um problema. Isso eu já venho reparando, para ser bem sincero. Apesar que para algumas coisas eu tenho mais facilidade de lidar ou de tocar o contexto, para outras é bem mais difícil, né? Mas aí eu acho que é um exercício, né? Enfim, aprendizado, né? Talvez exatamente o que eu esteja fazendo aqui agora. Consumir esse conteúdo para fazer essa reflexão, para a partir da reflexão ter insights, a partir de insights. Eu tô aqui, por exemplo, gravando esse vídeo com vocês, mas quando eu estiver editando, eu vou estar reassistindo tudo isso aqui e isso, eventualmente, eu consigo pegar essa informação, porque eu tô aqui agora, eu tô vivendo o momento presente. Depois eu tô editando, então eu tô vendo de cima a situação, entre aspas, de cima, né? Mas enfim, eu tô vendo de fora a situação. E eu posso conseguir pegar esses conceitos para aplicar na vida. Tem até quem chame de propósito. Esse talento é o que a gente entrega pros outros. Se você for um cantor, um dançarino, um atleta, fica muito fácil perceber. O seu dom entretém as pessoas, diverte outras pessoas. Quando você descobrir o que você tem prazer em distribuir, em dividir e entregar aos outros, naturalmente você vai se mover diferente, você vai sorrir diferente, você vai ser muito mais confiante e vai ter muito mais vontade de se empenhar em desenvolver cada vez mais esse dom, esse talento. E essa é uma das suas principais riquezas. E tenho certeza que você sabe que as paixões são muito legais. As pessoas dizem, eu quero perseguir a minha paixão. Mas a paixão é aquilo que a gente faz pra gente. A gente faz pra nossa diversão, pra nossa satisfação. O seu propósito, o seu dom ou seu talento, como você quiser chamar, é o que a gente faz pros outros. Geralmente são as outras pessoas que vão desfrutar. A gente só vai ter prazer em desenvolvê-los. Se você tá usando o seu dom, o seu talento pra ajudar outras pessoas, pra agregar... Esse lance de propósito, eu acho que ultimamente ele ficou muito batido, sabe? Eu acho que muita gente começou a bagunçar o conceito do propósito. Eu mesmo não sei qual que é meu propósito, não, tá ligado? Wendel, qual que é o seu... Mano, eu tenho 29 anos, sei lá qual é meu propósito, mano. Não sei, velho. Não sei mesmo, não tenho a caralha da menor ideia, tá ligado? Hoje eu tô na vida Hoje, agora, nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô aqui pra tentar atingir a alta performance da minha vida. Alta performance em termos pessoais, alta performance em termos profissionais, em melhorar de vida, em melhorar de qualidade de vida, de segurança, em tudo, todo contexto. Aprender mais, estudar mais, compreender mais, ouvir mais, reclamar menos. Tem um monte de coisa, tá ligado? Que eu quero fazer, que eu quero progredir, que eu quero construir, que eu quero gerar valor, tá ligado? Eu quero colher as recompensas também, é óbvio, entendeu? Só que, mano, qual que é o meu propósito de vida? Pra que eu vim no mundo? Esse tipo de coisa, cara. Eu acho que isso é uma parada que você só, na minha opinião, só percebe com o tempo, mano. Eu acho que é raro, muito raro, não tô falando que não acontece, mas eu acho que é muito raro as pessoas que só têm um insight, um estalo, puta, tipo um estalo aqui e é isso que eu tenho que fazer da vida. Eu acho que é muito pouco. Eu acho que é muito pouco, sabe? Geralmente você tem que nascer diferenciado, você tem que nascer com algum dom, com um talento diferenciado para você meio que saber que esse é seu propósito de vida. Do contrário, não. Do contrário, provavelmente, e eu acho que é meu caso, tá? Eu vou fazer um pouco de tudo. Em algum momento eu vou entender para que eu tô aqui. Pra que eu tô no planeta Terra. Talvez em algum momento de vida eu entenda. Talvez não também. Não sei, talvez não. Mas talvez sim. Eu espero que sim. Em algum momento eu acho que eu gostaria de entender o porquê que eu nasci, tá ligado? Por que eu tô aqui. E aí, óbvio, eu tô falando em termos filosóficos, né? Criar valor para outras pessoas, é aí que você realmente encontra a verdadeira riqueza, seja em dinheiro ou não. E isso me leva ao ponto. Riqueza é muito mais do que dinheiro. A verdadeira riqueza não é apenas dinheiro. Você pode ser rico em diferentes áreas da sua vida, seja na família, tempo, amor, sabedoria, talento, amigos. Se você medir a sua riqueza pelo dinheiro, pode até ser que você tenha muito, mas isso acaba me lembrando daquela frase que quem já me conhece, já com certeza me escutou, dizendo que ele era tão pobre, que só tinha dinheiro. Claro, dinheiro é uma boa ferramenta, mas não é tudo. Há coisas muito mais importantes. E para muitas dessas, você vai descobrir que você nem precisa de tanto dinheiro. Então, mas aí eu concordo com ela. Eu concordo com ela. Mas eu acho que quando a gente entende que o dinheiro é um mecanismo, o dinheiro é uma ferramenta, você usa o dinheiro para atingir as coisas que você quer, aí sim, eu acho que a visão sobre o dinheiro muda, tá ligado? O dinheiro, ele não é a felicidade. Mas sim, eu acho que o dinheiro traz felicidade. Felicidade é um conceito, na minha opinião, é um conceito de espírito, é um conceito de alma. Eu fico feliz com a minha família, eu fico feliz com mãe, eu fico feliz com o pai, com o namorado, com a esposa, com o marido, com a mulher, com o filho, com isso, com aquilo, não sei o que. Eu fico feliz viajando, eu fico feliz comendo tal comida, entendeu?
Então, a felicidade é algo. Primeiro, eu acho que a felicidade é momentânea, tá? Eu não acho que a felicidade ela é eterna, ela dura para sempre. Não, eu não acho. Eu acho que a felicidade são pedaços, são peças, são momentos de vida. Eles podem ser curtos ou longos, mas eu acho que elas são partes, são peças, são pedaços da sua vida. De novo, o dinheiro é um mecanismo, uma ferramenta. Você usa dinheiro para trabalhar mais, você usa dinheiro para ter conforto, para ter segurança, enfim, para N coisas que o dinheiro, enfim, serve como ferramenta. Agora, você pautar sua felicidade em ter dinheiro, eu acho que você não entendeu o conceito de dinheiro, tá ligado? De que adianta você ter milhões e milhões no banco, só que sua saúde está destruída, você ser sozinho, você tem tudo, mas não tem nada, tá ligado? Ou seja, as pessoas que estão ao seu redor só estão ali por conta da sua conta bancária e não pela pessoa que você é, tá ligado? Então, o dinheiro como ferramenta, depois que você entende o conceito dele para você gerar valor e etc, enfim, e você utilizar ele, enfim, de uma forma boa, talvez de uma forma positiva, aí eu acho que é um lance, tá ligado? Agora, ter por ter, eu acho que em algum momento vai ser chato. Não é à toa que tem um monte de gente por aí que tem muito dinheiro, mas que não é feliz, porque realmente eu acho que, de novo, é esse o lance. O dinheiro, ele é um mecanismo, ele não é o fim, tá ligado? Se o seu objetivo é só ter dinheiro por ter dinheiro, talvez algum dia você chegue nesse bolo de dinheiro. Só que talvez quando você chegar lá, você vai perceber que falta, tá ligado? Falta alguma coisa, tá ligado? Basta ser inteligente na hora de usar o que você tem. Quinto ponto, e esse eu realmente levei bastante tempo pra entender, você vai acabar ganhando mais dinheiro e mais satisfação na sua vida quando você entregar mais valor pras pessoas. Se você ajuda 100 pessoas, ótimo. Você tá indo em direção a ter uma vida satisfatória. Você fica feliz em ajudar 100 pessoas. Agora, se você consegue ajudar 1000, essa satisfação aumenta muito. E provavelmente o seu rendimento também. Então aqui fica o conselho. Agregue mais valor às pessoas ao seu redor. E aí você vai ter muito mais chance de agregar mais satisfação e mais dinheiro pra você. E pode ser que você esteja assistindo esse vídeo pensando, mas o que eu poderia fazer? Como eu posso ganhar mais dinheiro? Como eu posso construir um patrimônio maior? Aqui fica uma dica. Por isso que no começo deste item eu falei que eu demorei muito tempo para entender. Quanto mais pessoas eu consigo ajudar, quanto mais pessoas recebem os meus recados, mais chances eu tenho de criar produtos, de vender para elas. Eu fico satisfeita quando eu escuto um elogio, mas eu também fico satisfeita quando eu vejo que isso tá dando resultados, tá ajudando o bem-estar da minha família, tá ajudando a minha satisfação. E aí você vai perceber que você não só tá ganhando mais dinheiro, mas você vai ter uma medida de riqueza que não tem a ver apenas com dinheiro, mas de realmente poder ajudar muito mais pessoas, de entregar o seu presente pro mundo. Pensando nos 4 itens anteriores, é muito importante. Não perca tempo. Tempo é muito Esse lance do agregar valor, assim, graças a Deus, acho que eu já me toquei, tá ligado? Eu entendi que você fazer por fazer só para ter dinheiro, para chegar no dinheiro, não é o caminho mais inteligente, na minha opinião. Eu acho que o caminho mais inteligente realmente é você agregar valor, você gerar valor. Quando você tem algo, se você é um empresário, um empreendedor, você tem um business, você tem um negócio, e esse negócio gera valor, o gerar valor, às vezes eu falando assim, parece uma interpretação supérflua. E eu preciso que vocês entendam o que eu quero dizer quando eu falo gerar valor. Se você tem uma prestação de serviço, qual que é a sua geração de valor? Qual que é a sua prestação de serviço? Qual é o problema que a sua prestação de serviço resolve? Acho que essa é a pergunta. Você vende coisa, você vende produto. Beleza. Aliás, como que aquele produto agrega valor na vida da pessoa? Qual a dor que aquele produto que você vende resolve? Tá ligado? E quando você entende essas lacunas, você preenche essas lacunas, geralmente, claro, considerando que seja um negócio que exista minimamente a possibilidade de você ter escala para atender mais pessoas, ou seja, para sanar, para curar mais dores, vamos colocar assim, aí sim você acaba agregando valor, resolvendo o problema. Qual é o problema da pessoa que você resolveu, entendeu? E aí sim você começa a atingir mais pessoas, consequentemente o dinheiro entra. E esse lance de perder tempo, eu levo, apesar de 29 anos só, e não os 50 e tantos que essa moça tem, eu já levo muito a sério isso. Tipo, muito, 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 muito a sério. A única coisa que não volta é tempo. Então, eu gostaria de ter os 29 anos que eu tenho hoje. Aliás, minto. Eu gostaria de ter 22, 23 anos, tá ligado? Com a experiência, com a maturidade que eu tenho hoje. Seria outro cara. Eu teria com certeza uma vida diferente do que eu tenho hoje, com toda certeza. Com toda essa experiência que eu tive. E não adianta. Por mais que eu faça tudo na vida, o meu tempo não volta. Hoje eu tenho 29. É impossível voltar a ter 28. Eu nunca mais vou ter 28. Acabou. O que eu fiz, o que tá feito, não volta. Então, eu levo muito a sério a parada do tempo. Muito mesmo. Eu não gosto de desperdiçar tempo, eu não gosto de gastar. Não dá.
Meu tempo aqui é finito e cada dia que passa é um dia a menos. E muita gente não percebe o quão relevante isso é. Por isso que realmente eu acho as coisas não é. Tem muita coisa que não é bom acontecer só lá na frente. Uma coisa que não é bom acontecer só quando você tem 60. É bom você, se possível, antecipar isso para você viver aquilo. Claro, não é para tudo que isso que eu tô falando serve, mas talvez para algumas coisas sirvam. Tipo assim, sei lá, você quer conhecer um país. Não espera ter 60 anos para ir para aquele país. Vai agora que você é mais novo. Você vai conseguir trabalhar, você vai conseguir juntar dinheiro, você faz uma dívida, parcela em 12, parcela em 16, 18, 24. Você cria mecanismo, não se enfie em dívida. Não seja burro, não se enfie em dívida. Mas se planeje financeiramente para realizar esse tipo de sonho, entendeu? Cara, não adianta, o tempo não vai voltar. Sabe? E a galera não entende isso. Então, eu não quero desperdiçar o tempo. Então, eu não gosto de ficar em fila, por exemplo. Então, se existe um mecanismo para eu não utilizar a fila, eu vou utilizar. Vou dar um exemplo ridículo de besta, mas é um bom exemplo, na minha opinião. Você vai para Disney, tem em qualquer país, não importa, tem infinitas filas. Só que a Disney vende um pacote, lá um passe, enfim, que você pode furar fila. Você vai pagar, você reserva ali o horário e tal, e você pode ir naquela faixa de horário. Você trocou dinheiro por tempo. Entre aspas, metaforicamente falando, o dinheiro comprou o tempo. Só que para você que tá na Disney, você sabe quanto custa, você sabe tudo que engloba a Disney. Dinheiro é tempo. Então, se você pode economizar tempo, ainda que você dê dinheiro, talvez valha a pena. Na minha opinião, geralmente vale a pena. Nesse exemplo da Disney, claro, que eu tô falando, enfim. Então, essa parada do tempo, cara, mano, depois que isso entrou na minha cabeça, que a ficha caiu, sabe, deu aquele mind blowing, sabe, tipo, mano. Ninguém é perfeito, todo mundo tem problema. Não importa se você é super rico ou super pobre. Mas aqui eu só queria ressaltar, você não tá sozinho nessa. Aí volta um pouquinho a história do aprender a ouvir. Porque você pode aprender ouvindo com situações de pessoas que conseguiram superar um obstáculo parecido com o seu. Algumas pessoas nascem com pais fantásticos e um lar amoroso. Esse lance aqui, meu, eu levo muito a sério, porque eu comecei a ver que graças a Deus, eu consigo eu aprendo muito com os outros, mano, tá ligado? E eu acho isso muito bom. Ainda bem, mano, ainda bem. Então, eu assistir esses conteúdos que agregam valor pra mim, eu ver as pessoas, eu vou dar um exemplo, assim, muito tátil. Eu vi minha mãe passar por muitas situações e eu não quis passar por aquilo. Porque eu vi aquilo e eu via o que ela fez, e eu vi o resultado, e eu vi a tristeza ou a frustração dela, e aí eu fiquei, mano, por que eu tenho que... Pensa comigo, se ela fez isso, e essa foi a consequência, e esse foi o resultado e emocional dela, aí eu vejo outra pessoa seguindo mais ou menos o mesmo padrão. Outra pessoa fez tal coisa, aquela foi a consequência, e depois o resultado emocional, peraí, uma pessoa fez, duas fez, três também fez. Por que eu vou seguir por essa mesma linha? Então eu consigo, e eu acho isso muito bom. Eu acho que é muito valioso esse ponto de vista de você realmente conseguir aprender com o erro do outro, tá ligado? Para você não errar o que a pessoa já errou. Então, assim, todos esses vídeos, todos esses conteúdos enfim, todos esses conteúdos que eu tô trazendo aqui pro canal, muita coisa eu acho que em relação... Na verdade, é como se fosse eu conversando com a pessoa do vídeo, sem que seja de fato uma conversa, mas ao mesmo tempo são reflexões, são insights para vocês que estão assistindo. Eventualmente, caso esse vídeo chegue em alguém algum dia, óbvio, pra gente conseguir aprender junto, tá ligado? Então, tudo que eu tô falando, tudo que eu comento, tudo que as pessoas falam e comentam, pra vocês, pô, mano, se fulano falou tal coisa e aconteceu tal coisa, você vai repetir aquilo, considerando que aquilo foi um resultado negativo. É o mesmo lance que eu falei alguns minutos atrás com relação assim, eu estou aqui e eu quero chegar aqui. Então, quem é a pessoa que chegou aqui? É fulano, ciclano, beltrano. Tudo bem, então eu vou olhar o que essas pessoas fizeram, porque essas pessoas já trilharam o caminho para chegar onde eu quero. Agora, eu vou ouvir alguém que só fala, mas não trilhou o caminho até chegar onde eu quero? Não tem muito sentido, concorda? Não tem sentido. Se a pessoa não chegou lá, se a pessoa não tem nada, se a pessoa só fala, acho meio aleatório. Então, ouvir essa galera que já chegou lá, eles provavelmente podem falar dos erros, dos problemas, dos empecilhos, e aí você pode tentar se preparar para esse tipo de situação. Eu acho que é muito curioso, muito interessante. Mas me conta, o que vocês acham dessa conversa? O que vocês já acham dessa reflexão, dessa interação, enfim. Deixa aqui nos comentários, né? Aproveita, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal, porque a gente vai continuar conversando bastante, tal, ter bastante, enfim, resenha aqui. Fechou? Valeu, até o próximo vídeo. Fui.